Fala realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um Vlogmas aqui no canal e hoje eu trouxe uma indicação de livro muito especial para você. Se você curte livros como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e qualquer outro romance clássico da Jane Austen, das irmãs Brontë ou qualquer outra, autora clássica aí que escreveu sobre a era vitoriana, a sociedade inglesa, eu aposto que você vai gostar da minha indicação de hoje. Então fica comigo no vídeo até o final para você conferir essa minha indicação e também as minhas impressões de leitura. E aí, realeza, estamos começando mais um Vlogmas e como vocês viram aí, hoje eu vou trazer para vocês uma indicação de um livraço que eu li esses dias, que eu gostei bastante. Já posso começar aqui dizendo que eu gostei e que eu quero muito deixar essa recomendação para vocês aí também, para vocês conhecerem e quem sabe adicionarem na listinha de leitura de vocês desse ano ainda ou mesmo do ano de 2022. E que livro é este? Hoje eu quero apresentar para vocês o livro Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Esse livro é um clássico da literatura, é um livro que foi escrito no século XIX e que traz muito dos elementos de outros livros, escritos nessa época, que representam muito da sociedade vitoriana, a sociedade inglesa do século XVIII, do século XIX, mais precisamente do século XIX. Eu selecionei esse livro para ler durante a minha participação na Maratona Literária do Advento. Foi o maior livro que eu coloquei na minha listinha da maratona e graças a Deus eu consegui terminar a leitura. Na verdade, eu consumi esse livro muito rápido, não desgrudei dele durante a última semana porque eu realmente gostei da história e eu quero deixar aqui a minha indicação para vocês também. Caso você queira conhecer um pouquinho mais da maratona literária que eu estou participando e dos livros que eu escolhi para ler durante a maratona, eu vou deixar um card aqui no vídeo para você conferir tudo, porque eu fiz um vlog compartilhando tudo já sobre a maratona e os livros e as minhas metas de leitura para o mês de dezembro. Mas sem mais delongas, vamos conhecer Norte e Sul. Em Norte e Sul, nós conhecemos a Margaret, uma jovem meiga e paciente, que vem de uma família relativamente simples. O pai dela, ele trabalha para a igreja inglesa, enquanto a mãe dela vem de uma família aristocrática mais importante. Mas eles levam uma vida bem simples no sul, da Inglaterra. Contudo, a Margaret é convidada, é enviada para morar durante um bom tempo com uma tia dela rica em Londres. E nessa casa ela aprende tudo a respeito da aristocracia, das ideias, dos valores aristocráticos e ela cresce uma moça bem aristocrática, uma verdadeira dama. Contudo, depois de um tempo ela precisa voltar para sua casa, que fica em Helston, um lugarzinho que ela ama muito, mas que é muito simples. Contudo, ela está pronta para essa volta para casa, ela deseja voltar para casa. Mas quando ela finalmente volta para casa e para essa vida que ela ama tanto, ela recebe algumas notícias bem chocantes e inesperadas. O pai dela decide deixar de servir à igreja e decide também se mudar para Milton, uma cidade industrial que fica localizada no norte da Inglaterra. Uma cidade muito diferente daquilo que eles estão acostumados. Uma cidade cinzenta, cheia de patrões e operários. Como a Margaret cresceu no sul da Inglaterra, ela carrega muitos valores, muitas ideias aristocráticas, A formação dela é muito carregada desses valores. E quando ela chega em Milton, ela olha para a cidade, para as indústrias e para as pessoas com um certo preconceito a partir dessa ótica, que ela carrega. Mas à medida em que ela circula pela cidade, que ela vai conhecendo as pessoas e os valores de Milton, ela vai perdendo um pouco desse preconceito que ela tem também e revendo algumas coisas, alguns posicionamentos, algumas ideias equivocadas que ela carregava a respeito da industrialização, a respeito dos operários e dos patrões. Esse processo de mudança de pensamento também não vem de uma maneira tão fácil, mas a Margaret vai crescer e aprender muito vivendo ali em Milton. E é nessa cidade que nós também conhecemos um outro personagem muito importante para essa história, que é o John, um homem que cresceu numa família com muitos problemas financeiros, que teve uma vida muito difícil, mas que conseguiu dar a volta por cima e se tornar um grande industrial.
John e o pai da Margaret vão desenvolver uma amizade especial e o John vai ser um visitante constante na casa da Margaret. Junto, eles vão viver algumas cenas muito importantes do livro e vão travar muitas discussões importantes também, porque eles têm maneiras diferentes de enxergar a vida, enxergar a sociedade, e eles carregam valores muito diferentes. Porque justamente o John acabou se tornando um industrial, então ele carrega muito dessa ideia de patrão, e tem uma filosofia de vida muito diferente da filosofia de vida que a Margaret tem crescendo no Sul. E eles vão travar muitas discussões interessantes e também vai rolar um clima ali entre eles. Porém, os dois são muito orgulhosos e eles vão se apegar, sabe, a esse orgulho durante muito tempo e durante muitas páginas. Mas é muito interessante acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento que vai surgindo entre esses dois personagens. E também é muito interessante acompanhar o desenrolar das experiências que eles vão vivenciando, porque embora eles vivenciem situações juntos, ambos interpretam as situações de maneira muito diferente e isso vai impedir durante muito tempo que eles se entendam. Apesar deles nutrirem alguns sentimentos significativos e importantes a respeito um do outro, apesar deles valorizarem pontos que eles observam uns nos outros, como eles são muito orgulhosos, eles acabam se apegando a essas interpretações erradas. E isso não permite que eles resolvam as coisas, resolvam os desafios e as desavenças que eles possuem. Então, é interessante acompanhar também esse aspecto difícil do relacionamento deles, que é algo muito comum nos livros escritos nessa época do século XIX. Norte e Sul, apesar de ser um livro de romance, ele não foca apenas e exclusivamente no romance dos personagens principais. Na verdade, como o livro tem como pano de fundo a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra durante o século XIX, ele traz muitas reflexões importantes e interessantes a respeito do processo de industrialização, sobre a relação entre patrões e empregados, sobre o estilo de vida que tanto os patrões, a aristocracia, quanto as camadas mais populares da sociedade inglesa viviam nessa época e várias outras reflexões interessantes, pertinentes e importantes. Na verdade, nós vamos ver todos os personagens refletindo sobre o dia a dia da sociedade inglesa nessa época e nós podemos extrair muitas lições importantes e reflexões importantes, não só a respeito daquela época, mas a respeito dos nossos dias atuais também. Mas calma aí, não se preocupe que o livro não é um livro chato sobre história ou sobre a Revolução Industrial. Este é um romance, é uma novela que se passa durante a Revolução Industrial e tem sim todas essas reflexões interessantes que eu comentei com vocês, mas é um livro que representa e retrata muito do dia a dia desses personagens principais, como a Margaret e o John, mas de tantos outros personagens interessantes que vão surgindo na trama também. E além disso, Norte e Sul traz em si muitas reflexões importantes e interessantes. Inclusive, é um livro que nos lembra que a vida nem sempre sai como planejado. Nós acompanhamos tanto Margaret quanto o John, que são os personagens principais, vivendo muitos desafios e momentos difíceis. Principalmente a própria Margaret, que passa por muitos processos de dificuldade, de perda, ela precisa abrir mão de muita coisa, ela precisa se adaptar a muitas situações que são novas para ela, e ao invés de se deixar levar por essas situações para se tornar uma pessoa pior, ela se apega à fé, à sua bondade, à sua coragem, e é muito legal acompanhar a personagem, sabe, amadurecendo e crescendo com essas situações de solidão, de perda e de sofrimento que ela vai vivenciando ao longo da trama. É bacana notar também que tanto o John quanto a Margaret não são personagens perfeitos. Aliás, eles têm muitos pecados e falhas em si mesmos, mas é muito legal a gente acompanhar também o processo de amadurecimento e de evolução desses personagens, o quanto eles vão aprendendo e crescendo também ao decorrer da trama. Outra coisa que chama muito atenção na narrativa de Norte e Sul é a própria Margaret, porque ela quebra muitas regras da sociedade em que ela vive por causa da coragem e da bondade que ela tem em seu coração. Na época em que a Margaret vive, as mulheres não podiam sair andando simplesmente por aí. Elas só podiam ir em determinados lugares, como os bairros mais pobres, se elas estivessem acompanhadas de algum homem ou de algum empregado da sua casa.
Contudo, a Margaret não se importa de quebrar essas regras sociais e esses paradigmas para levar ajuda e amor às pessoas que precisam. Então é muito bacana acompanhar também essa personagem fazendo tanto em prol de pessoas que simplesmente poderiam ser esquecidas, principalmente pelo nível social em que ela vive em alguns momentos do livro. Basicamente, esse é o enredo do livro e agora eu quero apresentar para você alguns pontos positivos que eu encontrei nessa história. Para mim, um dos principais pontos positivos é esse pano de fundo da Revolução Industrial. É muito interessante acompanhar uma história nesse período e observar tantas lições e reflexões importantes sobre esse fato histórico, essa época, né, que é tão importante. Nós temos fruto da Revolução Industrial até hoje. Se nós estamos falando e conversando aqui através da internet, é por causa dos benefícios que a Revolução Industrial trouxe para nós. Então é muito interessante acompanhar uma história que se passa nesse período e que não ignora o período, sabe? Mas que traz tantas reflexões e análises interessantes a respeito desse período. Outro ponto muito interessante é o desenvolvimento dos personagens. É possível, claramente, a gente acompanhar o desenvolvimento, o amadurecimento dos personagens e também sofrer quando esses personagens erram e falham por algumas coisas ou se apegam a algumas picuinhas e interpretações erradas que nos deixam com raiva. Como nós podemos acompanhar durante o livro, tanto o ponto de vista da Margaret quanto o ponto de vista do John, a gente acaba sofrendo com algumas situações e com algumas cenas que são óbvias para nós, mas não são óbvias para esses dois personagens. Outro ponto positivo dessa obra é que, apesar do livro ser longo, os capítulos são bem fluidos, porque a autora os escreveu pela primeira vez para os publicar em uma revista, então os capítulos não podiam ser muito longos. E o fato desses capítulos serem mais reduzidos, sabe, torna a história bem fluida, então você lê bem rapidinho. E para não ser injusta, eu separei também 2 pontos negativos para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que, para mim, a autora correu um pouquinho no final, sabe? A cena mais esperada e mais desejada pelos leitores de Norte e Sul só acontece nas últimas falas do último capítulo. Então eu acho que ela acelerou um pouquinho no final para fazer com que isso acontecesse. Ela podia ter desenvolvido melhor o final, acredito eu, e também poderia ter algumas páginas a mais, porque a melhor cena acontece no final e o livro simplesmente termina ali. Você deseja mais, você quer ver mais daquilo que acontece lá no final, sabe? Então, eu não gostei muito do final e só por isso eu não vou dar nota 5 para esse livro, mas sim 4,5 estrelas, porque eu queria que ela desenvolvesse um pouquinho mais ali o final. E o segundo ponto negativo é que essa história não tem continuação, infelizmente. Como eu disse pra vocês, a autora acelerou um pouquinho as coisas ali no final, acabou o livro na melhor parte e não disse mais nada pra gente sobre o John e a Margaret e sobre os outros personagens que a gente queria acompanhar. Então não ter continuação com certeza é um ponto negativo pra mim. Mas no geral é um livro que eu gostei muito, fica a minha nota aí de 4,5 estrelas. É um livro que eu li muito rapidinho, apesar de ter começado um pouquinho antes da maratona, eu li ele bem dentro da maratona mesmo, e a leitura fluiu aí dentro de um prazo mais ou menos de 7 dias pra mim. Eu simplesmente devorei esse livro, ficava lendo ele o máximo que eu podia, e eu gostei muito da história, gostei de acompanhar a trama, gostei de acompanhar esse pano de fundo também a respeito da Revolução Industrial, e gostei muito do desenvolvimento dos personagens. Queria demais ler uma continuação, mas como o livro foi escrito há mais de 150 anos e a autora não escreveu naquela época, nós não teremos uma continuação agora. Mas fica aqui a minha recomendação aí pra você. Vale a pena você conhecer mais o livro, adicionar aí na sua lista, caso você goste de livros desse gênero. Se você gosta de Orgulho e Preconceito e outros livros nessa pegada, você precisa conhecer Norte e Sul. Esse foi o vídeo de hoje, esta foi a minha indicação. Conheça Norte e Sul, pelo amor de Deus, conheça, você não vai se arrepender. Espero que você tenha gostado do vídeo e da resenha. Se você já leu Norte e Sul ou se você gosta de livros desse gênero e tem aí alguma indicação para me dar, não esqueça de deixar aí nos comentários, tá bom? Não esqueça também de curtir o vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja, tá bom? É isso, eu te vejo no próximo vlog, mas se Deus permitir. Um beijo e tchau, tchau!